Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje eu quero tratar de um tema muito importante com vocês. Certamente vocês já ouviram por aí, em conversas de bar, expressões do tipo: a culpa é das elites brasileiras. Em outras palavras, a ideia de você culpar o fracasso do desenvolvimento de um país responsabilizando as suas elites. Inclusive algumas pessoas levam isso até num tom meio jocoso, né? Fazendo aquela brincadeira: a culpa é sempre das elites. De novo essa história. A culpa é sempre das elites. Mas na moral, será que a gente sabe realmente o que significa dizer que a culpa é das elites? Ou melhor ainda, o que afinal de contas são as elites ou é a elite? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fica comigo. Eu acho que, na verdade, quando se fala em elite, quando se culpa as elites de um país, existe aqui uma certa confusão conceitual, uma certa bagunça de entendimento. Isso acontece por quê? Porque o termo elite é meio ambíguo. A gente costuma aprender que nós vivemos numa sociedade dividida em classes. Isto, obviamente, está correto. Inclusive, na classificação oficial das classes sociais, a gente faz aquela piramidezinha que todo mundo já viu na escola e coloca lá classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Cada uma dessas classes se define basicamente com um critério financeiro. Por exemplo, até tantos salários mínimos é classe E, até tantos salários mínimos é classe D, e acima de 20 salários mínimos você seria classe A. E ser classe A significa ser elite. Isso gera uma confusão, ou seja, se eu tenho um salário um pouquinho mais legal, se eu tenho casa própria, se eu troco de carro a cada 2 anos, se eu tenho um apartamento em Balneário Camboriú, então eu sou da elite. Não, amiguinho, você não é. Elite não é um conceito único e simplesmente econômico. Elite é, acima de tudo, um conceito sociológico e um conceito político. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Para falar de elite, a gente tem que trazer um pouco da tradição do pensamento ocidental. A gente ouve falar em elite, por exemplo, na tradição marxista, em elite, inclusive, na tradição liberal, mas o cara que dá o primeiro grande passo para a gente debater e entender de verdade esse conceito é o filósofo italiano chamado Gaetano Mosca. Gaetano Mosca escreve um livro intitulado Elementes de Ciência Política. E nesse livro ele vai dizer que em todas as sociedades, sejam elas sociedades simples ou complexas, existe uma elite. E o que seria essa elite? Um grupo minoritário, uma minoria de pessoas dotada de um grande poder. E o que seria esse poder? Aqui a gente não pensa poder num sentido meramente econômico, ter mais dinheiro. Mas a gente pensa poder como pensa Weber. Poder implica na capacidade de você impor a sua vontade sobre outros. Ou seja, uma elite é um grupo minoritário dotado de muito poder e de capacidade de impor a sua própria vontade num conjunto gigantesco de relações sociais, de relações econômicas e de relações políticas. Muito bem, dito isso, um outro autor vai dar um passo além na compreensão do conceito de elite, que é o filósofo e sociólogo Vilfredo Pareto. Pareto escreve 2 livros importantes para a gente pensar essa tradição do conceito de elite. E, obviamente, quando a maioria das pessoas falam em elite, seja no debate econômico, no debate acadêmico, estão se referindo justamente ao conceito de elite trazido por Pareto. Os livros, olha só, 2 livros importantes: Manual de Economia Política, de 1906, e Tratado de Sociologia Geral, de 1916, Pareto vai dar um passo além. Sim, ele entende elite da mesma forma, uma minoria dentro de uma sociedade dotada de um grande poder. Mas ele percebe que não existe apenas uma elite. Na verdade, existem várias elites. Nós podemos falar sobre uma elite artística, uma elite intelectual, uma elite econômica, uma elite política, enfim. E sendo que essas várias elites muitas vezes não conversam entre si. De repente você pertence a uma elite intelectual, mas obviamente não tem nenhum contato, nenhum entendimento, nenhuma conversa com os membros de uma elite econômica, de uma elite política. Ainda assim, entre todas as formas de elite que existem na sociedade, 2 delas se sobressaem. São justamente as elites econômicas e as elites políticas. E o negócio é um pouquinho mais complexo, porque não existe apenas uma elite econômica e uma elite política. Na verdade, existe uma luta entre determinadas elites, entre diferentes grupos que pretendem ser a elite econômica, e a partir do momento que um grupo desse torna-se elite econômica ou elite política de um país, aí Pareto vai buscar lá em Maquiavel uma referência muito importante. O objetivo de quem está no poder
é se manter no poder. Dessa forma, o objetivo de uma elite econômica, de uma elite política, não é necessariamente um projeto de país, um projeto para reformar um país, para tornar um país melhor, mais democrático, mais acessível, mais justo. Não. O projeto das elites é simplesmente manter-se no poder. E aí a gente consegue entender como, por exemplo, um país como o Brasil, que tem uma certa alternância de poder, nós já tivemos governos mais à esquerda, mais progressistas, como por exemplo o governo Lula, já tivemos mais governos atrelados a um centro democrático, reformista, como foi o governo do Fernando Henrique, ou como pelo menos alguns dizem que foi o governo do Fernando Henrique. Podemos ter governos mais à direita, com viés mais conservador, ou até mesmo um governo que não é conservador, mas eu diria reacionário, como é o caso do governo Bolsonaro. Mas não importa essa alternância de poder, porque o que acontece é que muda o governo, mas as elites permanecem. E por isso a gente consegue ver determinados grupos econômicos, determinados atores econômicos, membros dessa elite econômica, dessa elite política, que estavam junto com o Fernando Henrique no governo, estavam junto com o Lula no governo, estão agora junto com o Bolsonaro no governo. Quer dizer, quando você tem um governo mais à esquerda, essas elites rapidamente se adaptam e passam a defender determinadas ideias de esquerda e a dar legitimidade a um governo de esquerda. Quando esse governo de esquerda cai e entra um governo de direita, rapidamente essas mesmas elites passam a se tornar os críticos mais ferozes dos governos de esquerda e os grandes defensores de políticas conservadores. Em outras palavras, não importa quem governe, as mesmas elites tendem sempre a continuar no poder. Isto porque essas elites não apresentam para a sociedade um projeto de país, aquilo que elas esperam, por exemplo, do Brasil. Na verdade, elas apresentam apenas um projeto de poder próprio, não importando quem esteja no governo, quem está realmente no poder são essas elites. Vocês querem prova sobre isso? Exemplos sobre isso existem aos milhões, ou talvez às centenas. E a gente vai falar sobre esses exemplos no próximo vídeo. Então, se você curtiu esse tema, não se esquece, é claro, se inscreva no canal, deixe um comentário, fale aí o que você pensa das elites e assistam o próximo vídeo, onde a gente vai tratar um pouquinho desses exemplos. No mais, um forte abraço para cada um de vocês e valeu!